Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender como dar nome aos seguintes compostos orgânicos. Aqui embaixo a gente tem uma molécula com 2 átomos de carbonos. Para dar um nome a um composto orgânico, a gente usa uma tabela de nomenclaturas. Observe que na tabela a gente tem um prefixo, um intermediário e um sufixo. O prefixo ele tem relação com o número de átomos de carbonos que a gente tem dentro da estrutura. O intermediário, relação com o tipo de ligação química e o sufixo com a função que a gente tem. Bom, quantos carbonos eu tenho dentro dessa estrutura? 2 átomos de carbonos. Então você utiliza o prefixo et. Escreve abaixo do nome, et porque tem 2 carbonos. O intermediário tem relação com o tipo de ligação. Se eu só tiver ligação do tipo simples, por exemplo, um tracinho entre 2 átomos de carbonos, você vai utilizar o intermediário an. Se eu tiver uma ligação dupla entre 2 carbonos, o intermediário é o en. E uma ligação tripla, que são 3 tracinhos entre 2 carbonos, o intermediário é o in. No caso desta molécula, apenas um tracinho simples. Então a gente vai utilizar esse intermediário an. Et mais an, etan. Para terminar o nome, a gente vai usar a função orgânica. A função hidrocarboneto é uma função que só tem átomo de carbono e hidrogênio dentro da estrutura. Então você termina escrevendo a letra O no final se você só tiver carbono e hidrogênio dentro dessa molécula. Você não pode ter nenhum outro átomo, como oxigênio, nitrogênio, flúor e etc. Só carbono e hidrogênio. É justamente o caso dessa primeira molécula, então você termina com a letra O. Vamos relembrar, et porque eu tenho 2 carbonos, an eu escrevi porque eu só tenho ligação simples entre carbonos e O porque eu só tenho um átomo de carbono e hidrogênio. Com relação à segunda molécula, eu tenho apenas um átomo de carbono. O prefixo que nós utilizamos será o prefixo met. Então a gente coloca o prefixo e agora vamos para o intermediário, que tem relação com essa ligação química, na verdade com as ligações que o carbono faz. Como o carbono não faz ligações do tipo dupla, a gente utiliza o intermediário an, et mais an, met mais an, metan. Para terminar o nome, a gente vai ver se a gente só tem carbono e hidrogênio, para ver se é um hidrocarboneto. Na verdade, não. Neste caso, a gente tem um átomo de oxigênio aqui. Então, a gente tem uma outra função orgânica chamada de álcool, onde eu tenho um OH ligado a átomo de carbono, que só faz ligações do tipo simples. Nesses casos, você coloca o ol no final do nome. Então, vai ficar met mais an mais ol. Metanol é o nome dessa estrutura. Bom, pessoal, é isso. Terminamos por aqui a nossa aula. Até a próxima.